E aí, meus amigos, meus psicólogos de plantão, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês mais uma reflexãozinha minha. Eu gosto muito assim de analisar, né, o comportamento humano, os seres humanos, a essência, né, a alma humana. E muita gente assim se decepciona, né, com o próximo, com as pessoas. Não que, quando eu falo muita gente, parece que eu não me decepciono, né? Mas a gente também decepciona, mas assim, a gente vai ficando calejado com o tempo, quando a gente começa a observar as entrelinhas. Então, o que acontece? Às vezes a gente cria, a gente conhece a pessoa, vê que é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, e vai criando aquela expectativa, né? Começa a considerar a pessoa como amigo, mas eu tô falando isso aqui assim, não é. Muita gente às vezes pensa, né, que a gente tá jogando ponto pra alguém. Não, não é isso não. Eu observo isso há muitos anos já, que eu já vejo, já passou várias pessoas, né, pela minha vida. Eu sempre observo isso. O ser humano, isso assim, não é o fulano, o beltrano e o ciclano, não. É a essência mesmo do ser humano. Quando a gente começa a observar, assim, você vê quando a pessoa, você encontra uma pessoa assim, quando ela é muito gente boa, quando ela tá, as ideias correspondem com as suas ideias, a gente começa a criar aquele laço de amizade, né? E de repente você vê as coisas vão distanciando. Quando vai distanciando, é o que acontece? Isso pode partir do lado de lá, né, da pessoa, ou pode partir da gente também. Mas uma coisa que eu observo é isso. Quando você vê que a pessoa está tá numa fase da vida ruim, né? Popularmente dizendo aí, quando a pessoa está na merda, são todos gente boa. Quando a pessoa está mal, eles assim, o sentimento de inveja, o sentimento de arrogância, o sentimento de soberba que é presente no ser humano, isso é uma característica do ser humano, né? Esse sentimento, a pessoa consegue disfarçar ele quando a pessoa está mal. Mas quando a pessoa vai melhorando de vida, quando a pessoa, às vezes, arruma um emprego melhor, ou a pessoa, às vezes, muda de casa, ou a pessoa ganha uma promoção na empresa. É muito comum a gente ver os outros falarem, não, fulano era gente boa, agora ficou cismado e tal. Mas não é. Na verdade, isso aí é o quê? Quando a pessoa, quando ela tá bem, quando ela vai ficando, né, vai alcançando os degraus das coisas que ela almeja, ela vai subindo, vai passando por uma situação de vida, né, que melhora um pouco e tal, ela vai começando a mostrar o que ela é. Então, às vezes, a gente vê isso até mesmo em relacionamento conjugal. O casal, né, um começa a melhorar de vida, ou às vezes o marido consegue um emprego melhor, ou a esposa, né, consegue um cargo melhor na empresa, enfim, né, melhora um pouco. Os casais se separam, mas não, é justamente por causa disso. Porque quando a pessoa tá se sentindo, né, inferiorizada, ela não demonstra esses sentimentos negativos. Mas quando ela consegue isso, consegue subir um pouco, ela já vai mostrando. Então, o que é mais seguro, né? Da gente confiar mais nas pessoas quando você vê uma pessoa que já está por cima. Quando a pessoa já está numa fase boa da vida dela, ela demonstra que ela é, de verdade. Então, por outro lado, a pessoa que subiu, né, também tem essa outra vertente, né? Se você conseguiu, né? A gente veio. Outro dia eu tava vendo aquela tal de Cida que ganhou o Big Brother no passado aí. Antigamente eu assistia esse programa de televisão e tal. Hoje eu nem sei mais o que acontece em televisão. Mas, enfim, quando passava. Esse programa tinha tal de Cida lá que ela ganhou. Aí eu tava vendo passando um vídeo aqui aleatório no YouTube, apareceu isso aí pra mim.
os parentes dela, tudo, quando ela ganhou R$ 500.000 na época, era como se fosse hoje equivalente a 1,5 milhão, né, de reais. Então ela, da noite pro dia, ela ficou milionária. E nesse momento aproximou um monte de gente dela. E ela continuou com a mesma coisa que ela era e começou a ajudar um monte de gente. E os parentes, disse que teve parente dela que até processou ela não ter ajudado da forma que eles queriam. Então, assim, a gente, igual eu falei, tem os dois lados, né? A gente não pode ser ingênuo também. Mas esses altos e baixos da vida aí, que é que vão revelando o que cada um é, né? Então é uma frase que eu vou falar aqui, parece até meio arrogante, mas não, não, não se aproxime sentimentalmente de quem está na merda. Porque na hora que essa pessoa melhorar, ela é muito provável que ela vai nem olhar na tua cara. Às vezes a pessoa que ajudou ela, pessoas que fizeram muito por ela, ela não vai fazer por você de volta. Então, isso causa infelicidade, né? No ser humano. E o que é essa infelicidade? É criar expectativa. Quando você cria expectativa no outro, é isso que acontece, né? Até a gente mesmo, a gente cria expectativa na gente e a gente vai mudando, vai. A gente mesmo se decepciona, né? Conosco mesmo. Às vezes a gente fica com essa guerra interna, esse sentimento interno com a gente mesmo, né? Que a gente às vezes não corresponde com a nossa expectativa. Agora imagina o outro. Então, quando se trata de amor ao próximo, a gente tem que ter um amor mais maduro, né? A gente não pode guardar ressentimento disso. Se às vezes a pessoa mudou com você, você não pode guardar ressentimento disso. Você tem que... no cristianismo, esse amor se chama ágape, que é o amor semelhante ao amor que Deus tem por nós, né? É um amor incondicional, né? Então, assim, mas existe uma linha muito tênue, né? Você não pode ser tolo de ficar como capacho, né? Dessa situação. Mas, por outro lado também, você não pode ficar esperando desse reconhecimento, dessa retribuição. Então, isso tudo se resume em quê? Em liberar o perdão. É isso que a gente tem que aprender a fazer, liberar esse perdão de uma maneira adulta. Não cobrar tanto do outro. Então, a partir do momento que a pessoa se decepcionou nesse sentido, é uma ação de Deus na vida da gente. Você já vai entendendo que aquela pessoa não é uma pessoa que você pode contar, né? Porque às vezes de onde você menos espera, pessoas que você nem imagina que vão te ajudar, e na hora que acontece alguma coisa com você, essas pessoas que te estendem a mão. E quem você esperava que iria estender, não estende. E isso sim, às vezes a pessoa tem uma inveja de você interna, e naquele momento você não percebeu, ela não demonstrou. E quando aparecem essas oportunidades, às vezes inconscientemente, a pessoa te vê como um vilão e fala, ah, não, agora ele tem que pagar o que fez, né? Às vezes a pessoa tem esse sentimento, vê dessa forma. Então vamos ter mais sabedoria, né? Em nossa vivência, em nosso relacionamento com o outro, né? Independente de se é amigo, vizinho, família, colega de trabalho, professores, né? Pessoas que convivem de forma geral. O ser humano é assim, né? Então, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente precisa de buscar sabedoria e discernimento, né? Para saber até onde que a gente pode ir. Eu estudei uma época no Colégio Batista e tinha um professor que dava aula de ética. Ele usava essa frase, eu até gosto muito dela. Fala que tudo na vida é igual comer peixe. Quando você vai comer o peixe, você come a carne e o espinho você dispensa, você joga fora. Mas, né, essa metáfora, você trazendo ela para a vida,
o difícil é você saber o que é espinho e o que é carne, né? Aí que entra a sabedoria, né? E você ter o discernimento para discernir, para separar o que é carne e o que é espinho. Então, o que nós devemos sempre pedir em nossas orações, né? Sempre pedir a Deus em nossas orações é o quê? Discernimento e sabedoria. Se você tem isso, você tem quase tudo na vida, a partir do momento que você adquire conhecimento e sabedoria. Mas o conhecimento você vai buscar. Agora, a sabedoria é um dom. É o Espírito Santo que vai te dar de acordo com o seu merecimento. Então você tem que ir pedindo a Deus para ir desvendando seus olhos, né? Tirando a venda dos seus olhos, tirando, afastando mesmo pessoas ruins, pessoas que vão te causar algum mal real na sua vida. Porque às vezes você passa por algumas situações, não é mal, é aprendizado. Então às vezes a gente precisa de passar por isso, né, para se tornar mais sábio, para se tornar para absorver mais esse conhecimento. Mas é igual eu falei, você pedindo a Deus a sabedoria e o discernimento em suas orações, a vida vai ficando mais leve, né? Mas é isso aí. Eu queria agradecer a todos aí que tiveram paciência de me ouvir até aqui. Um forte fraterno abraço para todos aí e a paz do Cristo esteja com todos vocês aí. Até mais. Todo mundo com Deus.